Eu estou devendo esse debate aqui já tem tempo e quero fazê-lo em respeito a toda a população mineira, em especial da região metropolitana de Belo Horizonte e em especial também aos trabalhadores do metrô que estão em greve, e quero conversar com a sociedade através dessa tribuna da importância da mobilização dos metroferroviários nesse momento, e quero debater o conteúdo. Por que nós somos contrários à privatização do metrô? Esta agenda, assim como a privatização da SEASA, foi uma agenda estratégica defendida pelo governo Zema em parceria com o governo Bolsonaro, cujo edital e processo de privatização aconteceu ainda às vésperas do período eleitoral, do processo eleitoral de 2022, e o quanto será prejudicial à população belo-horizontina e da região metropolitana e toda a população mineira se essa privatização do metrô avançar. Toda vez que nós nos posicionamos, vem sempre uma campanha rasa, aquela campanha rasa que não debate conteúdo, né? Fica na frasezinha de efeito ou no videozinho de 30 segundos, como se nós que somos contrários à privatização fôssemos aqueles que não estivéssemos defendendo a ampliação, a linha 2 no metrô, que ele possa chegar a mais territórios. Então, não é verdade. Nós defendemos a ampliação, nós queremos uma nova linha, mas nós sabemos que com essa privatização tão defendida pelo governo Zema, as condições do metrô vão piorar. Na verdade, a privatização que está em curso, feita pelo governo Zema, em parceria com o ex-desgoverno Bolsonaro, é uma privatização que privatiza o lucro e deixa com o Estado os problemas e prejuízos. Então, eu nos últimos dias, peguei o edital, toda a documentação, todos os estudos que nós já levamos a Brasília e já entregamos ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Recentemente, tivemos, em parceria com o Sindimetro, um debate lá no BNDES a respeito, e vamos persistir. Eu sou uma das autoras de ações que foram ajuizadas para impedir a continuidade da privatização, e ao fazer todas essas ações, aqui na Assembleia, permita-me inclusive lembrar que nós tratamos a privatização do metrô em audiência pública, na Comissão de Administração Pública, defendemos uma auditoria que foi aprovada na Comissão de Administração Pública e encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado. Então, toda vez que a gente faz esse debate, a gente está defendendo um metrô de qualidade à população. E nós sabemos que, pelos termos do edital, pelo conteúdo do que foi o edital, nós não teremos metrô público de qualidade com tarifas acessíveis à população. Então, quero dedicar o tempo que eu tenho aqui exatamente a este debate. Vale lembrar que a própria CBTU de Minas Gerais foi avaliada pelo BNDES em 900 milhões de reais. E esta privatização, esta concessão, ela foi feita por pouco mais de 25 milhões de reais por 30 anos. O governo federal vai aportar quase 3 bilhões. O governo federal vai aportar de recurso, se essa privatização continuar, mais de 3 bilhões de reais. E o governo Zema vai pegar o dinheiro do crime da Vale em Brumadinho, que são mais de 400 milhões de reais, e também vai aportar esse recurso. Ou seja, o Estado e a União investirão, colocarão dinheiro público para a expansão do metrô, para a criação da linha 2 do metrô, enquanto quem ficará administrando o metrô pelos próximos 30 anos ficará com lucro, porque se nós estudarmos o edital com bastante atenção, nós vamos identificar que o Estado está se responsabilizando por todo o déficit que terá depois de 12 meses de contrato. E os estudos feitos no edital demonstram que vários números e estudos estão errados e, portanto, sim haverá déficit em que o Estado vai ser obrigado a cobrir, e a outra parte desse déficit a população cobrirá com aumento de tarifas. Então, esse é um outro alerta que nós fazemos. A continuidade do processo de privatização do metrô trará prejuízos à população mineira, porque o Estado terá que arcar com os déficits que surgirão,
E a população da região metropolitana de Belo Horizonte arcará com novos aumentos de tarifa. E os trabalhadores e as suas famílias arcarão com demissões, que sim, podem acontecer após aí os 12 meses de vigência do contrato, ou às vezes antes, porque essas empresas são especialistas em ver brechas e possibilidades para retirar direitos e provocar desemprego da classe trabalhadora. Eu quero lembrar que o Tribunal de Contas do Estado fez uma análise do edital. Então, eu quero dizer que nós também somos contrários a essa concessão e lutamos contra essa concessão, essa privatização, por irregularidades. Não é um debate ideológico apenas, é um debate de conteúdo, de que nós estamos diante de uma situação de irregularidades no edital, de aumento de tarifa do metrô para a população da região metropolitana, diante do desemprego dos profissionais que hoje trabalham na CBTU de Minas Gerais e diante de prejuízos que o Estado arcará por longo período, de acordo com falhas do edital, conforme já estão amplamente apontadas. Então, o Tribunal de Contas do Estado, que já tem uma recomendação para que não houvesse assinatura do contrato de concessão dessa licitação, avaliou questões graves que eu quero compartilhar. Primeiro, o desvio da finalidade na aplicação de 428 milhões de reais relativos à verba indenizatória recebida pelo Estado pela Vale. Nós não aprovamos que esse recurso fosse utilizado para concessão privada. Nós aprovamos aqui na Assembleia, a legislação estadual estabelece que que o Estado deveria investir na melhoria e na ampliação do metrô, não a sua utilização para nenhuma política de privatização. Aí, então, nós temos uma irregularidade. O Tribunal de Contas também fez um estudo de que a estadualização do sistema pode trazer graves prejuízos à população. E, de acordo com o tribunal, abre aspas, constantes alterações e dificuldades ao acesso às versões mais atualizadas dos documentos geraram uma série de indefinições acerca da proposta de desestatização. Faltou transparência. Esse aqui é a tradução dessa aspas aqui do relatório do Tribunal de Contas. Não teve transparência nas informações em relação ao processo de privatização do metrô. É importante nós questionarmos quem vai arcar com um déficit gigantesco que acontecerá se o metrô for privatizado. E nós perguntamos isso porque o edital da privatização estabeleceu lá 148 mil pagantes no metrô por dia. Não é essa a realidade. Em 2022, foram cerca de 108 mil pagantes. Além disso, no próprio edital, passageiros da linha 2 estão computados de forma duplicada. Ou seja, esses erros no edital, que foram, nos parece, propositais, dando a falsa ideia de uma sustentabilidade da privatização, gerará um déficit, ou seja, a conta não vai fechar. E quando ela não fechar, depois de um processo já de privatização, de uma concessão de 30 anos, quem vai arcar com os custos para que essa conta feche? O Estado e a população. É essa a privatização que nós queremos? Nós queremos uma tarifa de metrô mais cara, que ela vai se dar, inclusive, de acordo com o edital, em valores superiores aos próprios reajustes da tarifa dos demais meios de transporte aqui da região metropolitana. Não teve nenhuma garantia no edital de não aumento das tarifas à população. E nós sabemos que quanto mais aumenta a tarifa, menos pessoas utilizarão o metrô. E quanto menos pessoas utilizam o metrô, menor ainda será os valores e o número de passageiros. E o déficit tende ainda a aumentar mais. Quem vai pagar essa conta por mais de 20 anos? São 30 anos. A população mineira, porque o Estado é responsável, de acordo com as regras desse edital de privatização, por cobrir os déficits, depois de 12 meses do contrato. E quem vai garantir que não haverá aumento de tarifa para dividir esse déficit, esse saldo negativo que essa privatização gerará aí
depois dos primeiros 12 meses. Porque nos primeiros 12 meses, nós vamos ter muita propaganda positiva. Mas e depois? E os sucessivos aumentos? Quem vai proteger a população contra a sanha de lucro da empresa que ganhou a licitação, que foi feita no final de dezembro de 2022? Não há proteção à população. Então, nós estamos falando de uma privatização em que foi privatizado o lucro, mas permaneceu estatal o prejuízo, as responsabilidades. E prevaleceu para o povo arcar com uma conta cada vez mais cara de tarifa do metrô. Então, é importante que nós, que queremos um metrô de qualidade, que ele seja ampliado, que nós tenhamos uma nova linha, que nós possamos cobrar do Estado que faça o debate correto sobre a necessidade da ampliação do metrô, e não a entrega de um importante instrumento de mobilidade da população da região metropolitana a interesses privados. A situação é muito grave. A privatização do metrô sequer considerou o plano diretor da região metropolitana. Não tem sequer um processo de integração correta das tarifas da região metropolitana. Nós estamos falando de um instrumento de mobilidade da região metropolitana que não estará integrada aos municípios da região metropolitana. Um processo de privatização que desconsiderou, além dos próprios trabalhadores da CBTU Minas, também desconsiderou os municípios da região metropolitana, porque não teve nenhum planejamento. Então, é por isso que nós nos somamos à luta contra a privatização. Eu quero me colocar à disposição para que a gente debata conteúdo, para que a gente discuta a necessidade de um metrô estatal de qualidade, com tarifas acessíveis, com tarifa social, que preserve e melhore cada vez mais as condições dos trabalhadores, mas que também cuide da questão da mobilidade da região metropolitana. Não é possível nos calarmos diante desse grande esquema de privatização do lucro, enquanto será o recurso público que pagará por melhorias e por ampliações, dinheiro que será investido do governo federal e do governo do Estado, quase mais de 3 bilhões de reais, enquanto a empresa que vai administrar o metrô vai aumentar tarifas e depois de 12 meses vai manter o seu lucro e as suas condições, porque o Estado passará a se responsabilizar pelo déficit. Nós já vimos esse filme antes aqui em Minas Gerais. Não é o dinheiro do cidadão e da cidadã de Minas Gerais que deve custear essa política privatista do governo Zema, que está muito explícito no edital e em todos os estudos, com os erros, inclusive de cálculo de passageiros que estão apontados no edital. A gente segue a luta contra a privatização do metrô, a gente segue a luta em defesa do emprego dos profissionais, dos trabalhadores da CBTU de Minas Gerais, mas fundamentalmente a gente também segue a luta por uma política de mobilidade urbana que respeite a população com tarifas baixas e que o dinheiro público seja tratado com respeito, não da forma que o governo Zema tem tratado.